Uma coisa que eu acho muito legal sobre medo é porque a gente tem muito a questão do e se. E aí eu queria falar isso com vocês no dia de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o canal do YouTube, ele é um canal exatamente com todas as minhas vertentes. Então por aqui vocês vão ver vlogs, por aqui vocês vão ver vídeos da vida real, por aqui vocês vão ver a minha rotina, aprendizados, enfim, porque na verdade esse é o nosso principal objetivo. Seguinte, primeira coisa que eu quero falar hoje é uma reflexão que eu quero trazer sobre o medo. Eu acabei de ver um vídeo aqui no Instagram e, e eu vi o quanto a gente tem medo e o quanto é legal a gente falar sobre isso. Porque é o seguinte, o medo é o famoso e se, né? Então assim, e se der certo? E se não der certo? Aí a gente sempre fica no e se. Uma coisa que eu ouvi no vídeo era o seguinte: se eu tentar e não der certo, eu vou voltar pro mesmo lugar que eu estou hoje. Só que o local que eu estou hoje é tão ruim assim que eu não quero voltar se alguma coisa acontecer. Então o que eu preciso é me arriscar. O que eu preciso é fazer acontecer, é tentar. Isso é o primeiro passo para a gente poder ter resultado na vida. Esse é o primeiro passo para que a gente consiga sair da nossa zona de conforto. É literalmente o tentar, é o se arriscar. Nós somos tão novos e nós não se arriscamos porque a gente tem medo. Porque a gente tem medo do que vão falar, do que vão pensar, do que pode acontecer, o que não pode acontecer. E a gente nunca vai descobrir o que de fato pode acontecer. E a gente fica preso a exatamente algo que a gente nem sabe o que vai acontecer. É muito louco, né? É muito louco o quanto a gente acaba se sabotando, o quanto a gente acaba pensando que as coisas podem dar errado. Mas é exatamente isso, podem dar errado como também podem dar certo. Uma coisa que eu quero trazer nesse conteúdo, e não é só sobre ter o medo, né? O medo ele é muito importante, porque quando a gente tem medo, quer dizer que a gente tem medo de alguma coisa. Imagine se a gente não tivesse medo de matar, de roubar, de ser uma pessoa ruim, medo do karma, medo do que pode acontecer. Então, sim, o medo ele é muito importante. Só que uma coisa é fato. O medo, ele não pode te travar para o próximo nível. E é aí que muitos erram, porque é aí que as coisas pegam. É aí que muitas coisas não funcionam. Por quê? Porque muitas empresas têm o medo de dar errado, o medo de quebrar, o medo de se você não tentar, você nunca vai saber. E uma coisa que eu aprendi desde bem adolescente, bem novinha, assim, uns 12, 13 anos, é que realmente eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que o que eu não fiz. Porque se eu chegar com 40 anos, com 50 anos, e eu olhar pra mim e eu me arrepender de algo que eu não fiz com 25, o que vai ser de mim? Com 50 anos, eu não vou poder dar 3 passos para trás para dar 4 para frente. Eu não vou poder fazer isso de recalcular a rota. Até porque eu já vou ser mais velha. Eu vou precisar ter muito mais responsabilidade. Agora, o mais nova é exatamente isso. Eu não preciso ter essa responsabilidade que eu quero carregar. Ah, porque eu quero ser uma pessoa responsável, porque eu quero fazer tudo muito bem calculado. Pô, peraí. Você tem só 20 anos. Você pode errar. Você deve errar. Você tem tempo para recalcular a rota. Você tem tempo para pensar em novas coisas e para construir uma vida de novo. Agora, se você esperar para reconstruir, para tentar com 60 anos, você vai estar cansado, você já não vai ter mais a mesma energia, você já não vai ter mesmo a mesma mentalidade, você já vai ter outras responsabilidades, que é exatamente, sabe, ficar essa linha tênue. E assim, gente, não é que, porque eu sou mais velho, eu tenho aí a casa, né, dos 40, dos 50, dos 60 anos, eu não posso fazer algo novo, né, Ju? Não, não é isso. É que você não vai ter energia pra você se arriscar. Você vai ter mais medo ainda, entende? E aí você vai lá e fala, pô, quero parar por aqui mesmo. Uma coisa aconteceu, a minha mãe, ela acabou de dar um passo pro que ela sempre quis na vida dela.
E ela tomou essa atitude não só em relação ao que eu conversei com ela, enfim, mas ela tomou essa atitude porque ela sabia que era isso que ela precisava fazer. O que aconteceu e eu vou contar pra vocês. A minha mãe, desde que eu me conheço por gente, ela tem um sonho. E esse sonho, ela simplesmente nunca foi atrás, porque ela sempre teve o bendito do medo, que é o que a gente tá conversando aqui. Ela sempre teve medo de tentar, ela sempre teve medo porque ela não sabia se ia dar certo ou se ia dar errado. Então ela sempre ficava nessa e ela nunca tentou o que ela sempre quis. A gente conversando, eu cheguei pra ela e falei assim: mãe, se você viver mais 40 anos, você vai estar feliz? Ela não. Ela nem pensou, ela simplesmente respondeu. E ela falou: não, não vou estar feliz. Faça essa pergunta pra você. Se daqui 40 anos você não tentar, você estiver no mesmo lugar e tendo a mesma vida que você tem hoje, você vai estar feliz? Então quer dizer que você precisa agir, quer dizer que você precisa ter a ação de fazer coisas diferentes. Faça, saia da sua zona de conforto, se arrisque. Isso é necessário e você só vai chegar aonde você deseja se arriscando, tendo coragem, pensando em coisas diferentes. Todos os maiores empresários, as maiores pessoas que são ricas, que ficaram ricas, né, do zero, elas tiveram uma coisa: coragem. Elas não tiveram, não é o dinheiro, tá? Não é as oportunidades, não é nada disso. É a coragem. Porque quando você tem coragem, você abre portas, você acha as oportunidades, você acha pessoas que você se conecta, que conecta com outras pessoas, que é exatamente para onde você precisa ir. É a coragem que faz o seu sucesso. E você tá literalmente parado achando que é Deus. Não, Deus tem que me trazer. Meu amor, Deus te deu 2 pernas, 2 braços, saúde, uma vida e o ar para você respirar, exatamente para você correr atrás do que você quer. Ele tem o poder de destravar as coisas. Ele tem o poder de fechar as portas que você não vai entrar e que ele não quer que você entre. Mas é você que tem que agir. É você que tem que abrir a porta para descobrir que aquela porta está fechada por Deus. Então, haja, tenha ação e dê o primeiro passo. O medo é uma consequência e é natural da vida. Nós precisamos ter o medo, mas o medo, ele não pode te travar e não pode te parar. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo e a gente vai ter muito mais vídeos assim e dessa forma, porque eu amo conversar sobre isso. Então, é claro, já curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir e também compartilha nas suas redes sociais.